Estou com a incumbência de trazer a palavra. Hoje Deus colocou algo no meu coração e, na verdade, eu fiquei meditando, pensando o que falar nessa semana, no fim da semana passada. E Deus colocou em meu coração um texto já muito, talvez, pregado em muitos lugares, bem conhecido por todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24, na segunda parte, ao versículo 34. O Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, e o tema da mensagem hoje é Há poder para curar. Marcos 5, 24. A segunda parte do versículo, que diz, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, referindo-se a Jesus. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Fala, poder. Poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Verso 31. Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. 1996, eu tinha 15 anos. Não calcule a idade, tá? Mas eu fazia Senai, o curso de mecânico de manutenção industrial. E eu consegui um emprego numa empresa chamada Reifor, que trabalhava com baterias de automóveis. E eu, adolescente, 15 anos, primeiro emprego, carteira registrada, feliz, porque era uma boa empresa. E eu, como estagiário, eu não precisava trabalhar aos sábados, eu trabalhava somente no período da manhã, 7 às 11. Contudo, eu gostava tanto do emprego que eu ia trabalhar sábado também. E em 6 meses, meu salário já havia aumentado 3 vezes, de 120 para 140 reais. Eu administrei muito bem aquele dinheiro. Ajudava a minha casa com 25 reais. Em um ano eu tinha mais de R$1.000, comprei o computador. Mas o que aconteceu? Quando eu terminei o curso do Senai, eu não sabia, mas a empresa me chamou, nem o meu patrão sabia. E ele pediu para que eu sentasse a cadeira, e ele me informou que eu precisaria ser desligado da empresa. E para mim aquilo foi um baque. Foi algo que marcou muito a minha vida e me fez sofrer demais. Ele ficou muito triste, tanto que ele mesmo arrumou outro emprego para mim. Mas por eu ser menor, e pelo risco que a empresa trazia por conta do chumbo, eu não poderia continuar, porque já não mais o Senai teria responsabilidade sobre mim. Então fiquei muito triste. Muito triste. Mal sabia o que era a vida,
e já estava sofrendo. E eu passei por um período de tristeza, de depressão. E aí foi um tempo em que eu me envolvi muito com bebedeira e entre outras coisas. Mas foi o tempo que Deus preparou para que eu procurasse, e no ano seguinte foi o ano da minha conversão. Mas quando nós pensamos em sofrimento, diariamente nós nos deparamos com pessoas sofrendo. Talvez você está aqui nessa noite, sofre por alguma situação na sua vida. E muitas vezes pode ser que você sofre calado, ou sofre calada. Nós vivemos em um mundo em que diariamente nos deparamos com situações, visitando na nossa rotina pastoral. Recentemente, uma menina que passa por tanto sofrimento, jovem, já pensou em tirar a própria vida, já pensou em desistir de tudo. Entre outras questões, quando nós vemos a realidade do mundo, da Síria, o ataque, no último dia 8, em que houve muitas dezenas de mortes, crianças envolvidas, nós também sofremos por conta de um país com a corrupção. Recentemente na Flórida, um ataque de uma pessoa em uma escola com uma arma, tirou a vida de 17 pessoas. Sem falar daqueles que sofrem por conta do time que perde. E a gente tem alguns corações feridos aqui por conta do domingo. Que seja um dia de cura para a sua vida também. Mas o pior dos sofrimentos é o sofrimento espiritual, o sofrimento do vazio das pessoas que não têm Deus e não têm aonde recorrer. Pessoas que sofrem de várias formas, mas não têm um recurso. Ou às vezes não tem ninguém por elas. E quando nós vemos a situação dessa mulher, é uma mulher que sofria há 12 anos. E precisamos saber que há poder de Deus para curar as nossas vidas. E para curar a sua vida quando estiver sofrendo. Quando estiver sofrendo. O versículo 25 diz que 12 anos ela havia sofrendo de hemorragia. Ela constantemente se deparava com perda de sangue no seu corpo. Há um texto que diz em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, a vida está no sangue. Eu quero pensar numa mulher que há 12 anos sofrendo de hemorragia, nada confortável, triste, sem falar de todo o contexto que aquilo envolvia. Ela perdia sangue, perdia vida. É como se cada dia algo dentro dela morresse, pela sua dor, pelo seu sofrimento. Eu gostaria que a gente pensasse nessa mulher, em todas as suas crises, porque nós vemos, talvez com os nossos olhos limitados, somente aquilo que o texto traz, da doença física, mas havia ali muitos problemas envolvidos. Por quê? Porque pela lei também do judaísmo, o homem não podia tocar a sua esposa quando ela estava no período da sua menstruação. Agora pensa que essa mulher já há 12 anos, vamos dizer, o texto não diz, que de repente quando ela começou com esse problema, ela fosse casada, pode ser que isso criou um atrito, ela pode ter perdido o esposo. Então certamente havia um problema na família. Uma mulher que também sofria por questões sociais, porque alguém impuro naquela cultura era uma pessoa desprezada, rejeitada, e judeus até hoje, muitos deles não apertam as mãos de mulheres, por crer que ela está no período em que está ritualmente impura. Uma mulher também que sofria crise na esperança, padecera, o texto diz, sobre vários cuidados médicos. Muitas pessoas. E também a crise material, que diz que gastara tudo que ela tinha. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém por si, solitária. Provavelmente, alguém que sentia-se abandonada e sozinha. Quantas pessoas hoje não sentem-se sozinhos e abandonados? Quando nós vemos a realidade do nosso país, muitos são os idosos rejeitados pela família nos hospitais, que foram internados, mas nunca mais foram visitados e estão abandonados. E muitos hospitais do nosso país. Mas não preciso dizer somente de idosos que estão nos hospitais. Muitas vezes os nossos próprios idosos estão abandonados. Por quê? Porque eles sofreram, nos criaram, dedicaram, lutaram por nós, mas nós não damos a devida atenção numa ligação, de um oi, como está, tudo bem?
Então nós pensamos que é dever do filho ligar, porque agora a gente faz a nossa vida e se esquece daqueles que tanto lutaram por nós. E pode ser que esses estão sentindo-se sozinhos e abandonados pelos próprios filhos. E Deus não rejeita esses. No Brasil, há mais de 40 mil, entre crianças e adolescentes, que estão abandonados nos orfanatos da vida. Existe a realidade do abandono. Essa mulher soube o que era sofrer o abandono, 12 anos, porém ela não desistiu. Problema na saúde, problema na família, problema social, crise existencial, problema material. Talvez nessa noite você esteja passando também por alguma dessas crises, você está no lugar certo. Que seja uma noite de cura na sua casa, que seja uma noite de cura na sua saúde, que seja noite de cura nos seus sonhos, nos seus propósitos, na sua esperança, que seja noite de transformação, porque Ele vem para curar. Em segundo lugar, o texto diz no versículo 27, quando ouvir a respeito de Jesus, poder para curar quando estiver sofrendo, e segundo, quando ouvir a respeito de Jesus. É muito interessante porque o texto diz, no verso 27, que ela ouviu falar de Jesus. O primeiro requisito para a cura, qual é? Eu preciso crer nele. Eu preciso crer. E como vem a fé? D.L. Moody, um grande pregador, dizia assim que ele orava muito pedindo fé, até que ele descobriu que a fé vem por si, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por si, ouvir. Ela ouviu a respeito de Jesus, despertou alguma coisa dentro de mim. Quando você está aqui na Terça da Esperança, o melhor lugar para você estar hoje, neste lugar, é o lugar certo, porque aqui você está ouvindo a respeito de Jesus. Talvez você pense, eu tenho muito pouca fé, mas na verdade fé, ela vem por se ouvir a palavra. À medida que você ouve a palavra, Deus produz fé no seu coração. E tudo é possível ao que crê. Só que você também pode desenvolver fé na sua casa, porque lá você certamente tem uma Bíblia. E você pode ter o seu tempo devocional e diariamente se alimentar da palavra, ler a palavra para se nutrir da palavra. Não somente para ter um conhecimento histórico, mas para beber da fonte. Jesus diz, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, e nós precisamos, porque todos os dias nós temos ouvido muitas vozes, e sobre isso nós ouvimos no domingo. Qual voz você está ouvindo diariamente? São tantas as vozes que comunicam conosco o tempo todo. Talvez a voz do seu passado que está falando muito alto, talvez no seu coração, e você carrega traumas por situações do passado. Talvez voz de circunstâncias que não deram certo na sua vida, em que você fracassou, e isso fala muito alto, então por isso você sente-se um fracassado. Mas você não é o que a voz da sua circunstância diz. Talvez a voz de pessoas que disseram mal a teu respeito, ou que disseram que você não vale nada, ou que você não vai conseguir, ou que você não é capaz, ou a voz da própria mídia, do mundo, dos sintomas, dizendo que dói aqui, dói ali. Mas nós temos que ouvir o que Deus diz a respeito da sua enfermidade. Nós temos que ouvir o que Deus diz a respeito de você, quem você é nele, o que Ele fez por você e o que você pode fazer através da vida dEle em você. Porque existe uma vida à nossa disposição, e a vida de Cristo é em nós e para nós. E essa mulher ouviu falar que havia alguém ali, Jesus. E ela teve uma atitude muito preciosa. Diferente daquele homem lá no tanque de Betesda. Que quando Jesus esteve com ele, o que ele disse? Ele colocou a culpa em alguém, né? Ele disse assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Culpou uma pessoa, ninguém me ajuda. Talvez você faz isso. Ao entrar no tanque, quando a água é agitada, ninguém me ajuda quando eu tento entrar no tanque, a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus estava ali, a solução estava ali.
na sua frente. Eu penso Jesus em pé, ou talvez agachado, e ele olhando para Jesus: Senhor, ninguém me ajuda, a solução está ali. Ninguém me ajuda. Quando eu tento entrar, outro, para de culpar os outros. Para de olhar para o passado, para de ouvir vozes alheias. É tempo de ouvir a voz de Deus. E ela ouviu falar: há um Jesus, Ele já tem curado muitos, e Ele é capaz de me curar. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, porque Jairo pediu para que ele fosse à sua casa, sua filha estava enferma. E ele estava a caminho, e no caminho era que a multidão o comprimia. E quando ela ouviu falar de Jesus, e a atitude dela, é o terceiro ponto: quando você tocá-lo. Há muita gente que vai aonde a multidão for. Há muita gente que, se a multidão seguir Jesus, ele também segue Jesus. Há muita gente que, se a multidão decidir fazer o mal, ele vai fazer o mal. Mas eu tenho que ser diferente. Eu tenho que pensar que o meu contato com Jesus é algo personalizado, e eu preciso tocá-lo de forma diferente da multidão. Deus, Ele olha o nosso choro e a nossa lágrima, mas não é o nosso choro e a nossa lágrima que toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a nossa fé. Amém? É a sua fé. Jesus, Ele demonstra-se tocado quando as pessoas utilizam a sua fé. Ele exalta a fé das pessoas, não o choro. Ele vê seu choro. Ele se compadece do seu choro, ele sofre com você. Essa mulher vinha sofrendo há 12 anos, contudo, a fé levou-a a tocá-lo. Decida não ser um no meio da multidão. Mas o mais interessante é o que o texto diz. O texto diz assim que ela, antes de tocar em Jesus, ela pensava, preste atenção: se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. Antes de tocar, ela já decidiu. Ela já cria. Sabe o que ela fazia? Ela visualizava, ela se via curada. Ela não pensou: será que se eu tocar eu vou ser curada? Eu vou tentar para ver. Não, porque por aquela lei, ela não se preocupou com a rejeição daquela multidão, porque se ela tocasse naquelas pessoas, pela tradição, se uma mulher impura, uma mulher enferma, toca alguém puro, o puro torna-se impuro. Ou seja, talvez ela podia pensar: não, o que vão pensar de mim, o que vão dizer se eu for lá, ou vão me rejeitar, ou vão... Acho que talvez não vão me empurrar, porque ninguém vai querer tocar em mim, mas eu vou aproveitar a ocasião. Eu vou passar, se precisar, debaixo da perna de um, eu vou dar uma cotovelada no outro, mas eu vou tocar na veste de Jesus. E ela foi, ela tocou na veste de Jesus. E sabe qual a diferença? Porque pela tradição, quando o impuro toca o puro fica impuro, mas Jesus é o puro dos puros. E quando uma impura tocou o puro, Jesus, ela ficou pura. Porque é o que Ele faz quando nós o tocamos. Ele toma sobre si, e é o que Ele fez na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, Ele suportou sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Pelas feridas dEle, eu sou curado, purificado. Ele toma sobre si a tua impureza, Ele toma sobre si o teu fardo, Ele toma sobre si o teu mal, a tua angústia, a tua depressão, a tua dor, a tua doença, Ele tomou sobre si. E ela tocou, e ela visualizava pelos olhos da fé, ela visualizava. Você lembra de Abraão? Deus deu a tua palavra, Abraão ouviu. Lembra que, como ela, Abraão também ouviu a promessa do Senhor: você será pai de nações. Abraão idoso, sua esposa idosa, estéril. Deus é Deus de milagres. E Abraão ouviu e creu. Mas talvez Abraão pode ter oscilado na sua fé, e Deus precisou estimular a sua fé, e chamou Abraão: vem cá comigo.
olha para o alto, olha para o céu, visualize. Está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. Deus havia dado a sua palavra, ele ouviu a palavra, mas ele precisou aprender a ver o que Deus via. Qual a sua situação hoje? Talvez você está vendo-se pior do que você está. É hora da gente aprender a olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos da fé. O enfermo, veja-se curado no nome de Jesus. O desempregado, veja-se empregado no nome de Jesus. Talvez você tenha um filho envolvido em droga ou depressão, veja-se curado em nome de Jesus. Vamos aprender a ver e a declarar com os olhos da fé. Certa vez um pintor, um homem de Deus, maravilhado pela obra de Deus na vida das pessoas, por como Deus vê a gente, ele decidiu pintar e colocou todos os seus aparelhos de pintura ali, e do outro lado da rua havia um mendigo deitado, e ele falou: vou pintar esse mendigo como eu penso que Deus o vê. E ele desenhou o mendigo como ele pensava que Deus o via, não como mendigo. E ele desenhou, e depois de pronta a pintura, ele chamou o mendigo e disse: vem, eu fiz um desenho de você, como eu te vejo em Deus. O mendigo ficou chocado ao ver aquele desenho, olhou para o homem e disse: é assim que o Senhor me vê em Deus? É assim que eu serei a partir de hoje. Você tem que aprender a ver-te como Deus te vê. Aprenda a olhar pelos olhos da fé. Qual é a situação na sua vida que você precisa do agir de Deus? Começa a ver-te. Ela viu, ela imaginou, ela disse: se eu somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Ela foi, tocou, pela fé, ela visualizou, ela ouviu, creu, visualizou, foi, agiu, entrou em ação. Porque a fé não é passiva, ela nos move à ação, a agir, a caminhar. Fé é assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Não espera Deus colocar o chão. E nós temos que agir pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, no poder de Deus, que ela tocou e ela experimentou o agir. Como você se vê como filho amado, como redimido, como perdoado, como purificado, como ungido, como abençoado. Como você vê sua casa? Visualize. Como Deus te vê. Quarto lugar, quando o poder de Deus se manifestar. Preciso de ajuda ali de cima. Aqui não está. Quarto lugar, quando o poder de Deus se manifestar. No verso 30 diz: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Lucas 8, ele fala desse mesmo episódio. E Jesus, ele coloca as seguintes palavras: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Repita de novo: poder. Algumas traduções trazem a palavra virtude. E virtude ou poder no grego é a palavra dunamis. Dunamis significa poder, força, energia, poder para o sobrenatural, poder para atingir a excelência da alma. Poder de Deus, que Jesus tinha para transmitir e para oferecer. No contato com Jesus, dele saiu virtude. O que sai de você quando as pessoas se relacionam contigo? Algo positivo ou algo negativo? As pessoas saem melhores ou piores? Mais felizes, mais tristes? Mais otimistas, mais negativas? Jesus tinha virtude, poder. O que você tem para oferecer? Mas sabe o que é mais interessante? Ela experimentou o poder de Deus pela fé. Nós experimentamos o poder de Deus, o dunamis de Deus, da mesma forma, pela fé.
Jesus não reservou este poder somente a ele, exclusivo, para que ele pudesse agir e fazer, mas Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. E qual é a sua promessa? Lá em Atos 1:8, receberão poder. Fala assim, nós. Ou melhor, fala, eu receberei poder. A palavra diz, recebereis poder. Que poder ele está falando? Este mesmo, dunamis. Dunamis. Ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. Poder de Deus para você. Ele prometeu este poder. Mas é o poder do Espírito. Tem pessoas que pedem, Senhor, me dá o seu poder para que eu possa usá-lo errado. Recebereis poder ao descer sobre vós, ó Espírito Santo. Quando eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu falo, Espírito Santo, eu me entrego a Ti. E talvez essa noite, a noite de entrega, vou falar, Espírito Santo, te dou a minha vida, te dou o meu coração. Age com poder na minha vida. Age com o Teu poder e que eu possa ter o Teu poder e que eu possa usar o Teu poder para curar o mundo, para curar as vidas ao meu redor, para ter uma palavra de poder para aquele que precisa, para que eu possa vencer o pecado, e através do poder, do dunamis de Deus, que Ele nos oferece. Atos 4:33 diz que com grande poder, após ter sido derramado sobre eles o Espírito Santo, eles estavam experimentando dessa nova vida e desse poder do Espírito Santo em pessoas normais como eu e você, e diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre eles. Atos 6:8 diz que Estevão, e ele nem era um dos apóstolos, era um discípulo, um jovem, homem cheio da graça e cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Efésios 3:20, Paulo declara, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Existe um poder à sua disposição, um poder que lhe foi dado por Ele, um poder que foi conquistado na cruz do Calvário, para que você tivesse acesso a esse poder, o poder que é fruto do relacionamento com o Espírito Santo, mas você tem à sua disposição, dado por Deus, está na sua conta, mas pode ser que nós não estamos utilizando esse poder, pode ser que eu estou vivendo uma vida medíocre e fraquinha, enquanto Deus tem grande dunamis para nós, e nós clamamos pelo mover de Deus e pelo poder de Deus, que esse poder se opere no seu coração nessa noite. Eu quero convidar você, que de repente precisa desse poder de Deus na sua vida. Nós vimos que o poder de Deus agiu nessa mulher, a curou, e ela retornou, e Jesus diz, a sua fé te curou, e ela se prostrou com muito temor diante do Senhor Jesus. E esse poder que agiu na vida dela é um poder que age na sua vida quando você está sofrendo. Quando você ouvir a voz de Deus, e você tem ouvido nessa noite, quando você tocar a Jesus pela fé, e é tempo de tocar, dele sai poder para te restaurar. Eu gostaria de orar por ti, especificamente, que está sofrendo. Duas situações. Se você tem uma enfermidade física, eu queria que você viesse aqui na frente. E se você que tem uma enfermidade na alma, também viesse à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar, eu vou pedir para os pastores ungirem a sua vida com óleo. A palavra de Deus diz que se está alguém enfermo, chame os presbíteros, esses ungirão, e a oração da fé o curará enfermo. Eu gostaria de você que estiver sofrendo alguma enfermidade física no seu corpo, viesse à frente, nós vamos orar, mas vem agora, não demore. E você que tem uma enfermidade emocional na sua alma, depressão, venha. Que seja a noite do poder de Deus agindo na sua vida, curando a sua enfermidade. Nós vamos usar daquilo que Deus nos deu, da autoridade,
e do poder do Espírito Santo. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você não orasse nesse tempo, mas ouvisse a palavra do Senhor. E a palavra vai ser enviada para curar-te. Se você tem uma enfermidade no corpo, e possível seja, coloque a sua mão na enfermidade. Se não é possível, coloque no seu coração. Se você tem uma enfermidade da alma, emocional, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos declarar no nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos neste lugar, no nome de Jesus, que é sobre todo nome. A tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara todas as enfermidades. A tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. No nome de Jesus, enfermidade, nós te expulsamos. Todo espírito de enfermidade nós anulamos nesta noite, nós repreendemos, nós expulsamos, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E o Senhor disse que tudo o que pedíssemos em teu nome o Senhor o faria. E nós oramos com base no que a palavra diz, que Ele tomou sobre si a tua enfermidade. Ele tomou sobre si essa enfermidade. Sobre si Ele levou a sua dor. A palavra diz que pelas feridas dele, 2000 anos atrás, você foi curado. Declare: eu fui. Declare: eu fui. Curado. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Salmo 103 declara que é Ele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo seu sacrifício naquela cruz, que levou sobre si o nosso sofrimento e a nossa dor. Pai, nessa noite, nós declaramos a sua vitória, no nome de Jesus, sobre principado, potestade. Toda enfermidade agora, retire-se, sai, em nome de Jesus. Nós anulamos, declaramos: seja curado, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Você que tem algum problema nos olhos, veja em nome de Jesus. Você que tem problema na audição, ouça em nome de Jesus. Todo câncer nós expulsamos no nome de Jesus. Todo tumor no nome de Jesus. Pai, todo problema, Senhor, no coração, no nome de Jesus. Nas costas, no nome de Jesus, expulsamos. Declaramos nesta noite a tua cura, o teu poder, a tua unção, que o seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido. Assim nós oramos no nome de Jesus. E o povo de Deus, no nome de Jesus, declare amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir.